Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, professor Mariano mais uma vez, filosofia. Vou começar mais uma aula sobre filosofia moderna. Hoje com um pensador, mais uma vez, que ainda fala sobre Deus, né? É o Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, ou Benedito de Spinoza, ele teve uma educação católica, mas ele era judeu, né? Ele era judeu. Inclusive, ele teve depois um processo de excomunhão, né? Ele foi meio que expulso da sinagoga e da convivência com os rabinos, né? Por causa do quê? Por causa do pensamento dele, o pensamento filosófico dele era muito polêmico, né? Todo mundo queria dar dinheiro para ele esconder esse pensamento filosófico dele, que os católicos na época até gostaram, né? Mas o pessoal da sinagoga, o pessoal judeu, não gostou. Baruch de Spinoza vivia em Amsterdã, na Holanda, e tinha uma vida tranquila, né? Vida de estudo, uma vida e como profissão ele polia lentes de óculos, lente de qualquer lente, né? Lente de lunetas, de outros instrumentos, né? Essa era a profissão dele. Tinha amigos, os amigos dele visitavam ele, os amigos dele depois se tornaram inclusive bispos da igreja, pessoas de poder, né, dentro da igreja católica. Tentaram converter ele, mas ele não se converteu também, né? Ele não aderiu à conversão católica, né? E ainda tentaram matar ele e uma irmã dele chegou, acho que a surrupiar, acho que herança dele, alguma coisa assim, né? Teve uma briga de herança. Né? Então ele teve e outra pessoa tentou matar ele na rua, né? Também por causa dessa polêmica dele. Ele é um pensamento, tem um pensamento, né? Um pensador meio que começou com o iluminismo, né? Ele fala muito de razão também e ele é muito influenciado por René Descartes, né? Que a gente já estudou Descartes, né? Então ele é muito influenciado pelo cartesiano, pela visão matemática de mundo, uma visão muito metódica, né? Muito racional. Então a primeira coisa que ele fala é que o sobrenatural não existe, né? Sem sobrenatural, né? Sobrenatural não existe. Mas mesmo assim ele acredita em Deus. O que é Deus para ele? Deus para ele é a única substância, né? A única coisa que existe, né? A substância é Deus. O que é Deus dessa substância? É a natureza. A natureza é Deus e Deus é a natureza, o Spinoza falava. Ou escreveu também, né? Aí, em consequência disso, né, sobre Deus, ele fala que Deus ele não é ético. Por que Deus não é ético para Spinoza? Porque Deus é absolutamente livre, né? Ele não precisa de ética. A ética tem porque não tem liberdade, que somos nós, né, os humanos, as criaturas. Né? Então Deus ele não é ético porque é absolutamente livre, né? Também Deus não pode aprender, né? Porque Deus sabe tudo já, não vai aprender, não precisa aprender nada, né? Ele é onisciente, né? Então seria contraditório você falar de um Deus onisciente que ele precisa aprender alguma coisa. Não, Deus já sabe tudo. Né? Então Spinoza ele tinha essa visão muito natural da natureza de Deus. Né? Tem até um documentário, depois vou mandar para vocês ali um link, que se chama Apóstolo da Razão. É um documentário rápido, acho que dá uma hora, meia hora, sobre a vida de Spinoza. Mostra ele, mostra os amigos dele e tudo, só que está legendado, mas é muito bom de assistir. Depois a gente vai discutir até esse vídeo aí. Spinoza também fala de duas naturezas, natureza naturante, né, que seria a criação, o criador, Deus, e a natureza naturada, que seria as criaturas. Ele classifica nessas duas formas, né? A visão de Spinoza era assim, uma visão que tudo era Deus. É uma visão que eles chamam de panteísta, né? Panteísmo, tudo é Deus, né? Inclusive natureza, mundo, nós. Né? Então a situação de Deus ela é meio imanente, ela está aqui, né? Está junto com nós. Né? Ela está no mundo mesmo, né? Não está em outro mundo, não está em céu, em além. Então não tem esse negócio de sobrenatural para Spinoza. Né? Só que Spinoza daí, como ele tem influência de Descartes, né, ele tem uma certa dúvida sobre tudo, sobre todas as coisas também, né? Só que ele não duvidou de Deus igualmente como fez Descartes, né? Até pela formação religiosa e tudo. Só que ele não acreditava em milagres, que nem de Josué, ele fala até nesse documentário. Ele não acredita que o sol parou, né? Aquela questão de Josué.
Então ele não acredita em certos milagres da Bíblia, ele faz uma outra interpretação da Bíblia, né? E junto com a filosofia, então ele fala de vários temas, principalmente de ética, né? O livro dele se chama Ética, mas ele tem outros livros também. Então é interessante Spinoza, essa visão de mundo dele muito científica, muito moderna, racional, quase né, quase uma visão atual mesmo, né? E ele já vivia ali em 1600 e não é muito antigo a nível de calendário, só que é um pensamento muito atual. Até hoje, assim, você vê esse pensamento dele ainda influenciando, né? Então é muito racionalista, só que ainda tem Deus aqui, ó, mais um pensador aí moderno, base do iluminismo, que depois a gente vai ver, essas luzes da razão, né, essas luzes do conhecimento, mas ainda tratando de Deus, ainda falando desses temas, né? É claro, o livro dele fala muito de ética, fala de conhecimento, fala de a questão cartesiana, né, também do Descartes, ele dá umas criticadas, inclusive. Né, fala de várias situações, mas inclusive muito metódico. O livro dele é meio chato de ler, até é um livro grande, né, nem todo livro de filosofia é chato, mas esse aqui é um pouco complicado de ler. Mas é interessante que é bem organizado os raciocínios dele, então todo um raciocínio lógico, ó, é bem filosófico, né? Depois a gente vai ver a questão da lógica na filosofia, né? Eu já mandei ali para vocês pelo WhatsApp alguns pequenos detalhes de silogismo e Aristóteles, depois a gente vai ver outras situações, mas aqui o livro de Spinoza é muito próximo disso, né? O seriado mostra tudo isso, o seriado, né, o documentário sobre ele, tem acho que da TV Escola, mas está online, ele está no YouTube, depois eu mando o link para vocês. Ele fala dessa vida dele, mostra ele pintando quadros, mostra ele admirando alguns revolucionários da época, né? Mostra ele assim com todo o envolvimento político e até uma criada dele, né? Que eles tinham esses criados, é como se fosse uma empregada doméstica. Ela perguntou, mas sim, senhor, o Spinoza, né? O senhor acredita em o que nós devemos fazer né? O que é a sociedade? Ela nem sabia que era a sociedade. Então Spinoza já falava de sociedade, falava de termos muito modernos, que para a época dele não existiam, né? Democracia, essas coisas todas, liberdade, né? Então quando ele fala Deus, liberdade, esses termos aqui é tudo muito, muito interessante, né? Outra coisa que ele fala sobre atributos de Deus. Atributos são como nós podemos ver, né, ou entender algumas coisas de Deus através de pensamentos nossos, mesmos conceitos e tudo mais, né? Então o Deus de Spinoza, ele é panteísta, mas é muito difícil de entender, é muito quase místico, né, do judaísmo. Parece que ele foi influenciado por esse misticismo judaico. Alguns falam que ele foi influenciado pelo misticismo judaico chamado Cabala, né? Cabala seria o que é entregue, uma tradição, né? Tradição oral. Como é que eu podia explicar? É assim, Deus entregou as tábuas da lei, mas Deus, ele, ao mesmo tempo, ele deu lições à boca e ouvido, né? Para Moisés e para... Né? Então existiu também uma tradição falada, não só a tradição escrita, né? Não só evangélica, existiu uma tradição oral. E então esse pensamento do Spinoza é muito por esse sentido aí, né? Hoje seria considerado, até talvez antes foi considerado heresia ou outras situações, mas é o pensamento filosófico mesmo, né? A gente vê que isso aqui é próprio da filosofia, né? Não é uma situação religiosa. Tanto é que ele já estava se afastando totalmente de religião, né? O Spinoza vivia sozinho, morreu acho, com tuberculose, sofrido até a morte dele, mostra alguma situação no documentário aí, que é o Apóstolo da Razão. Mas a gente vai pensar um pouco o que é esse conhecimento também para ele, né? O que é essa situação do Spinoza frente a esse mundo. Na época dele, ele é muito vanguardista, olha, então ele é totalmente iluminista já. Ele e Immanuel Kant, que a gente fez em outra aula, já tinha um pensamento muito atual, muito moderno, muito afastado de autoridades, de igrejas, de religiosos, de poderes. Era um pensamento racional, mesmo filosófico e livre, né? Muito livre. Você chega às teus
as tuas consequências, você pode falar a verdade. Acima de tudo, ele era muito sincero, né? Até os rabinos, todo mundo odiava ele por causa disso, né? Ele falava o que vinha e é bem engraçado, bem interessante. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou mandar o link já em seguida dessa aula, né? Aí vocês dão uma olhada no documentário que você acha que está no YouTube aí. Só assistir, né? E o vídeo aqui está no YouTube também, né? Além da nossa sala de aula virtual. Aqui não foi bem focado, talvez até no conhecimento, mas também pode entrar no resumo. Quem ainda não fez o resumo pode colocar Spinoza junto à nossa atividade. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.